Caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a este Talk Show da Graça, que vai continuar a sua leitura da Batalha do Lis, que foi escrita pelo General Gomes da Costa. E como eu tinha dito, ia dividir o texto em 4 partes, portanto vou ler a terceira parte, que se refere ao setor de Ferme-Guilbois. E, portanto, o General escreveu ponto 2, detalhe da ação da infantaria, e depois abriu um parênteses com a letra A, onde disse que era o setor de Ferme-Guilbois. Portanto, vou começar com o texto. 5ª Brigada de Infantaria, comandante Coronel Diocleciano Martins. Perante a intensidade do bombardeamento e desprovido de informações bastantes, o comandante da brigada, pelas 7h30, expede ordens aos batalhões de apoio e reserva, Infantaria 4 e 13, para reforçarem a frente. Estes batalhões dizem não ter recebido essa ordem, mas a essa hora já o bombardeamento os desmoralizara e já a parte da primeira linha estava evacuada. No subsetor direito I-10, o inimigo penetra pelas 8 am na primeira linha, onde se trava luta à baioneta, encarniçada, violenta, especialmente com a 3ª Companhia. Pelas 8h30, o comandante da 2ª Companhia de 10, em apoio no subsetor 1, subindo ao parapeito, vê travada a luta à baioneta na primeira linha e uma grossa vaga inimiga avançando. Tenta ocupar a trincheira Herodes, mas estava esta tão cheia de soldados portugueses e ingleses em retirada que a ocupação se torna impossível e, aproveitando a confusão que se estabeleceu, o primeiro pelotão e parte dos outros desaparecem. Pelas 6 am, o inimigo tem algumas peças em bateria no No Man's Land com as quais bate as trincheiras de comunicação. Aparecem alguns soldados da primeira linha, esquerda do subsetor, dizendo não estar nenhum oficial das suas companhias, e a seguir outros da 3ª e 7ª, dando idêntica informação, e a desmoralização propaga-se rapidamente. Pelas 9h30 am, o inimigo, subindo a Sheyland, Rope, Pall Mall, Landstone, atinge a B-Line, ou seja, a linha B. Os comandantes da 2ª e 4ª Companhias retiram para Le Touré e às 10 retira o comandante do batalhão. O setor inglês à nossa direita era guarnecido pela Divisão 55 e estendia-se até ao canal de Lavacé, com o seu quartel-general em Le Caudron, tendo 2 brigadas em primeira linha e uma em reserva. No subsetor 2, guarnecido por Infantaria 7, o avanço inimigo parece ter sido mais rápido, pois que às 9h30 já os alemães ocupam o comando do batalhão em Landstone Post e penetram no subsetor de Neuve-Chapelle, Infantaria 11. Infantaria 4, apoio deste setor na Rue des Chabat, pelas 10 am, tem notícia, por soldados do 10º vindos da frente, de que as primeiras linhas estavam perdidas. Mantêm-se, contudo. A 9ª Companhia deste batalhão, às 6h15 am, comunica que já não precisa SOS. Parece não restarem dúvidas que o inimigo, que atacou de frente, penetrou primeiro entre os setores de Ferme-Guilbois e Neuve-Chapelle, isto é, entre Infantaria 17 e Infantaria 1. Infantaria 13 reserva em La Couture. Às 8 am, o comandante da brigada dá ordem a este batalhão para avançar. O comandante do batalhão faz marchar às 9h30 a 1ª e 2ª Companhias para uns entrincheiramentos à frente de Sénécal Farm. No entanto, o inimigo, pelas 9h30, 9h45 am, atingia a B-Line, não só neste subsetor,
como também no da 165 britânica. No SS-2 parece que a atingiu antes, por volta das 9 am e às 10 achava-se perto do comando do Batalhão de Infantaria 11 na Rue Baquereau. Perto das 12h30, o inimigo ocupa a Village Line desde Epinette a Croix-Barbès, de onde bate as estradas que se dirigem para o setor, as primeira e segunda baterias do 5º GBA, as segunda e sexta do 1º GBA, e às 11 alcança Le Torre, de onde as suas metralhadoras varrem a Rue du Bois, La Couture e Estrada de Locon. Às 10h30 am, de 9, em La Couture, acham-se frações das 1ª, 3ª e 4ª Companhias de Infantaria 13, tendo só oficiais a 1ª fração das 2ª, 3ª e 4ª Companhias de Infantaria 15, uma fração de 78 homens de pioneiros, sem oficiais, 70 ciclistas ingleses com metralhadoras que tinham vindo guarnecer La Couture, visto pertencerem à linha de corpo. Ora, à exceção destes ciclistas ingleses, todas as forças do 13 e 14 não podiam estar em La Couture. La Couture era um posto de linha do corpo com que a divisão nada tinha. A obrigação do batalhão 13 e 15 era guarnecer a Village Line e para lá diziam ir e poderiam guarnecê-la. Apenas parte da 2ª Companhia, Tenente Figueiredo, chegou até certo ponto a cumprir a sua missão, ocupando Richebourg às 9h30 am. Portanto, tanto o 13 como o 15 falharam na missão que lhes estava atribuída. Em 7, isto é, na véspera da batalha, os oficiais do 13 que estavam de reserva em La Couture foram reconhecer as linhas e trocaram impressões com os de Infantaria 4, que estava de apoio na Rue des Chavats, sobre o estado moral das tropas. No dia 8, os oficiais do 13 foram reconhecer a primeira linha que Infantaria 17 ocupava, notando que as trincheiras se encontravam em mísero estado. O 13 devia reconhecer La Couture, onde estava de reserva, bem como os caminhos que levavam para a frente e as suas trincheiras, mas, diz o capitão Magno, o expediente ou o serviço da Secretaria do Batalhão que nos subtraía o tempo necessário à administração das companhias, roubou-nos também o vagar para isso, além de que só se pensava na primeira linha, onde daí a dias responderíamos o 17. Como se vê pelo que diz este capitão, o 13 não reconheceu os caminhos que de La Couture, onde estava de reserva, se dirigiam para a frente. No comando do 17 discutiu-se o bombardeamento que o inimigo fazia e aí se soube que nunca se notara tão grande movimento da parte do inimigo e se comentou o facto da população civil andar desde 15 de março a levar para a retaguarda os seus haveres. Portanto, tanto o 17 como o 13 estavam de sobra prevenidos de um ataque provável do inimigo, o que de resto estava previsto pelas outras unidades, o que exigia por consequência que todos conhecessem bem as posições a ocupar segundo as prescrições do plano de defesa. Prossigamos, porém, com La Couture. Às 11 aparecem em La Couture ordenanças da 2ª e do 13, que estava em Sincal Farm, pedindo munições. O capitão Brito, do 15, instala um pelotão nas trincheiras do La Couture e à esquerda do 13. Às 12, as metralhadoras inimigas começam a atuar sobre La Couture, mas as metralhadoras pesadas inglesas ali instaladas conservam-os à distância. Às 12h20 aparecem grupos da infantaria alemã pela King's George Road, os quais tiroteiam com o 13 e 15. Aparecem outros grupos e, às 13, La Couture está cercado. O dispositivo das forças que o defendiam era então, no flanco direito, próximo à estrada King's George I, um pelotão da 4ª, do 15, uma trincheira a D da igreja
e, paralelamente àquela estrada, 2 metralhadoras do 15. No centro, 90 praças do 13 com 2 metralhadoras 300M a SO de Senecal Farm. Na esquerda, 70 ciclistas ingleses com metralhadoras. Comanda a defesa o Major Pérez. Às 16 horas, o inimigo consegue penetrar num ponto da linha de defesa, mas esta mantém-se. Sobrevém a noite e o combate cessa. Na manhã de 10, o reduto é bombardeado. Às 10h30, os alemães intimam a rendição aos defensores de La Couture. O Major Pérez, o Major Pissarra e o Major inglês rendem-se ao meio-dia de 10. 5 oficiais e 47 praças do 13, 7 oficiais e 31 praças do 15, 78 praças de pioneiros, 4 oficiais e 70 praças inglesas. Pelas 11h20, o inimigo ataca o comando da 5ª Brigada em Sens-Duroux, aprisionando os que ali se encontravam, entre eles o comandante, Coronel Martins, e o segundo comandante, Tenente-Coronel Craveiro Lopes. Infantaria 15 estacionava em Croix-Marmuse e pelas 6h30 am recebeu ordem do seu comandante de brigada para ocupar os postos de Village Line do setor Ferme-du-Bois, Épinette, Este e Norte, Chavat, Scott, Hunter, Richebourg, Rex, Bons, Angel e Saint-Vaast. Só às 8 am conseguiu pôr-se em marcha. O itinerário a seguir devia ser por Zelove a Vieille-Chapelle e daí 2 companhias tomariam a Queen Mary's Road e as outras 2 por La Couture a King's George Road. Procederam por outra forma. A primeira e terceira seguiram por Zelove e Locon. Foram passar o canal em Footbridge, 3 vezes A. Desceram por Méplax e Le Faucon até à Rue du Bois e instalaram-se em Le Hamel, onde ficaram com forças inglesas que ali se achavam até ao dia 11. A segunda ocupa o posto de Richebourg pelas 9h30 com os primeiro e segundo pelotões, mas o terceiro perde-se nos caminhos e vai parar a La Couture. A quarta devia ocupar os 4 postos próximo de Richebourg. Os primeiro e terceiro pelotões vão pelo norte de La Couture até Ouimaison, onde chegam às 10h30 e aí ficou com uma companhia do 14 e alguns ingleses até cerca das 11. A essa hora, o comandante da 4ª e do 15, Capitão Brito, retira para La Couture com a companhia. O segundo pelotão da 4ª perde-se no caminho. E assim, este batalhão, que devia e podia ter guarnecido os postos da Village Line do setor, muito a tempo de deter o inimigo, falhou na sua missão, dispersando. Em La Couture ficaram, portanto, as 3ª e 4ª companhias do 13, sob o comando do capitão Roma. Pelas 11h30 reúne-se-lhe a 2ª companhia do 15, que devia ter ido para os postos da Village Line. Às 11 da manhã, o inimigo achava-se já na Senecal Farm, de onde bate La Couture e avança pela Queen Mary's Road, King George e King's Road. O nevoeiro é espesso e, reforçado pelo fundo tiroteio, encobre bastante o inimigo. O capitão Roma, depois de ter abandonado a Senecal Farm, que cai em ruínas, ocupa uma linha de entrincheiramentos 200 metros à retaguarda. A companhia do 15 instala-se nas trincheiras a noroeste de La Couture. Às 13h30, no forte, apenas se achava um pelotão do 13, que o inimigo ataca às 14h30 e às 16 os restos da companhia retiram
bem como os da primeira companhia que estavam instalados nas trincheiras a noroeste de La Couture, para junto de um destacamento de ciclistas ingleses estabelecido no Block House, junto da igreja de La Couture, e aí se mantêm até ao dia 10, ao meio-dia. As comunicações que no meu quartel-general se receberam desta brigada durante o combate foram às 8 am, comunicando que a terceira do 10 pedira SOS, mas que a artilharia não se satisfizera. Às 8h15 de ter tomado avançar os batalhões de apoio e reserva e que a primeira linha for evacuada e nada mais. Às 7 am, ansioso por ser informado do que se passava na frente, mandei o capitão Mena do meu Estado-Maior à 5ª Brigada. Este oficial chegou ali pelas 7h30, encontrando o QG instalado numa cave que estava sendo bombardeada. Tinha as comunicações todas cortadas, não lhe tinham voltado as estafetas que enviara para a frente e, posto o bombardeamento fosse violento, não estavam os oficiais muito preocupados com o combate, supondo ainda, por falta de informações precisas, não se tratar de um ataque a fundo. Agora, o general abre um novo parênteses com a letra B e fala-nos do setor Neuve-Chapelle. Portanto, em Neuve-Chapelle, o texto, ou sobre Neuve-Chapelle, é o seguinte: 6ª Brigada de Infantaria. Logo que o bombardeamento se torna insistente, o comandante da brigada expede ordem ao batalhão de apoio 1.11 e ao de reserva 1.5 para avançarem. A primeira companhia de Infantaria 1, esquerda do SS-1, pediu SOS às 4h10 am, por ver avançar o inimigo. Como este, porém, não pronunciasse o ataque, a companhia pediu à artilharia para alongar o tiro e bater as baterias inimigas. Pelas 7h30, as comunicações das companhias do centro e da esquerda com o batalhão são cortadas e pelas 7h55, as da companhia da direita. A esta última hora, 7h45, o inimigo fez uma barragem entre o comando do batalhão e brigada, batendo simultaneamente a primeira linha, que a infantaria evacua. Pelas 9 am, um sargento vindo das linhas do SS-1 diz que as primeiras linhas estão arrasadas, com a maioria da guarnição fora de combate e o inimigo penetrando nelas. E a essa mesma hora intensifica-se o bombardeamento sobre o comando do batalhão da direita, Infantaria 1, acompanhado pelo bater das metralhadoras. Pelas 9h30, o comando deste batalhão retira e, quase a seguir, o inimigo penetra nele. Do subsetor esquerdo, guarnecido por Infantaria 2, pouco se sabe. O capitão Olavo emprega todos os meios possíveis para pedir SOS à artilharia e pelas 5 am insiste com esta para que aumente a velocidade do tiro, pois o inimigo avança. Pelas 6 am tinha evacuado a primeira linha e pelas 10h20 as metralhadoras inimigas varriam com os seus fogos e o cruzamento da Winchester com a Bacquerau. O batalhão de apoio, Infantaria 11, às 5 am, tem as comunicações cortadas. Pelas 6 am, manda estafetas aos comandos dos batalhões da frente, as quais não voltam. Às 8 am, sem notícias algumas, envia outras ordenanças. Pouco depois das 10 am, aparecem 2 praças de Infantaria 1, dizendo ter o inimigo penetrado já até à Belaine. Pelas 11h30, a casa do comando é atingida pela artilharia inimiga, abatendo e soterrando alguns homens que ali estavam. O comando do batalhão retirou para o posto Saint-Vaast. Este posto é batido pelas 12 horas
pelas metralhadoras inimigas e a terceira companhia, que ali estava com o comando do batalhão, retira desordenada através dos campos. A quarta companhia, que se acha em Pont-du-M, viu pelas 9h30 passar soldados do primeiro e segundo em fuga, ou do 1 e 2 em fuga, dizendo terem os alemães entrado nas linhas. O comandante da companhia retira e vai reunir-se no batalhão de infantaria 3. A primeira companhia ficou algum tempo ao norte de Curzon Post e retira. A segunda faz o mesmo em Euston Post. O comando da brigada, logo a seguir ao bombardeamento, mandar a ordem aos batalhões de apoio e reserva infantaria 11 e 5 para avançarem. Os ciclistas enviados com a ordem voltam à brigada, dizendo não poderem passar por causa da barragem. Um cabo ferrador e o capelão da brigada oferecem-se para transmitir a ordem. O ferrador volta pouco depois, ferido e sem cumprir a sua missão. O capelão consegue alcançar o comando de infantaria 5 às 9h30 e transmite-lhe a ordem para fazer avançar 2 companhias para os 2 subsetores e para Pont-du-M, a companhia que estava em Rie-Bailleul. A primeira companhia, Pont-du-M, põe-se em marcha pelas 9h30. O seu comandante cai ferido. Aparecem praças da 1, 2 e 11 que a desmoralizam, caem muitos homens, retrocede e vai reunir-se à quarta, perto de Rouge-Croix. E pelas 11 as 2 companhias, ouvindo perto as metralhadoras inimigas, retiram para Calonne. A segunda companhia estava em Rie-Bailleul e aí recebeu pelas 10 horas ordem para avançar para Pont-du-M. O acantonamento é batido, a companhia dispersa, formando apenas 30 homens pelas 10h30, põe-se em marcha para Pont-du-M. Apenas ali chegam o comandante da companhia com 2 sargentos e 10 soldados, com uma metralhadora, e à estrada de La Bassée apenas chegaram um sargento e 2 soldados. A companhia fundira-se no bando de soldados do 1, 2 e 11 vindos da frente em fuga. De infantaria 5 escapam 16 oficiais e 461 praças. Penso que ainda será possível nesta mesma live ler o final da batalha, que é relativo ao setor de Fauquissart, e portanto o general escreveu mais uma vez a letra C, com portanto uma indicação de que se está a tratar agora do setor de Fauquissart. Portanto, com parênteses na letra C e setor de Fauquissart a seguir, vou entrar no texto, que começa assim. 4ª Brigada de Infantaria. Logo no começo do bombardeamento, esta brigada tem as ligações cortadas com o QG da divisão e com a frente. Manda ordem às 5h30 às 2 companhias que lhe restam de reserva, 1ª e 2ª de Infantaria 3, para avançarem, a fim de reforçarem o batalhão de apoio de Infantaria 29, o qual já por seu turno reforçara a frente no dia anterior. No subsetor 1, às 4h20, a 1ª companhia do 20 pede SOS e às 4h30 para alongarem o tiro. As 2ª e 4ª companhias direita e centro do SS1 evacuam a primeira linha pelas 5 am. A 2ª companhia retira muito desordenadamente, reunindo o seu comandante na linha B, apenas 8 praças, que se juntam à 2ª do 29 que ali estava. A 1ª companhia, constando-lhe às 5h30 a retirada das outras, pede instruções ao comandante do batalhão, que a manda manter.
Pouco depois das 6 am, aparecem no pelotão da esquerda desta companhia praças da primeira e terceira do 8 SS2, dizendo que a nossa artilharia ia bater a primeira linha. Qual seria a origem deste boato? Evidente preocupação e começo de desmoralização dos soldados, que se propagou aos outros e, apesar da insistência do comandante da companhia, retiram pelas 6h30. A companhia da direita, segunda do 20, retira pelas 8h30, seguindo logo para Lestrem, onde chega pelas 11. Da quarta companhia do centro não há informação. Às 7h50 ainda a infantaria inimiga não penetrara no subsetor 1. A primeira do 29, logo após o início do bombardeamento, recebeu ordem para avançar. Pouco se sabe da sua ação, apenas que o terceiro pelotão, Lonely Post, passara para a Roadbend Post por ordem do comandante da companhia e, ao chegar à Regin Street, ou Elgin Street, recebeu ordem para ocupar a linha B na direita do setor. O pelotão é batido durante a marcha pela artilharia inimiga e, encontrando praças que retiraram da frente infantaria 20, retira com elas. Assim ficaram desguarnecidos, logo de começo, os postos de Roadbend, Hungry e Lonely. Assim o batalhão de infantaria 20 cedeu perante o ataque inimigo e perdeu 191 oficiais e 538 praças. A terceira companhia de infantaria 3, que ocupava os postos Hougoumont e Masselot, recebeu ordem para avançar a reforçar a infantaria 20. Foi aprisionado no caminho. A quarta reforçou a infantaria 8. Antes das 6 am, o comandante da SS-1 torna a pedir reforço ao comandante do apoio, que lhe manda então o terceiro pelotão da primeira companhia do 29 e um pelotão da terceira do 3, os quais também não chegaram ao seu destino. No subsetor 2, às 6h30, a companhia do centro, terceira do 8, evacua a primeira linha e às 8 am as outras duas companhias, primeira e quarta, retiram por estarem já a ser envolvidas. A companhia de apoio na linha B, segunda, tem as comunicações com o batalhão cortadas às 7h25. O comandante da companhia é informado que a guarnição do High Post fora morta e que o inimigo penetrara já na B-Line do setor inglês, de onde varria a nossa B-Line. Ordena, então, 7h30 ao pelotão da esquerda, terceiro da segunda do 8, para retirar, formando flanco defensivo na Picantin Avenue. O comandante deste subsetor mantém ligação com o comandante de apoio até perto das 9 am, tendo pedido vários reforços. A companhia do 3, pouco depois das 6 am, recebeu ordem para avançar para a esquerda do SS2, mas esbarrando com o inimigo que vem da frente e da esquerda do setor inglês, ameaçando envolvê-la, retira. Às 6h15 são mandados avançar dois pelotões da quarta do 29 para o SS2 e às 9h30 um pelotão da terceira companhia do 29. Às 7 horas todo o apoio está empenhado. As companhias de reserva, primeira e segunda de infantaria 3, que estavam em Laventie, põem-se em marcha às 5 am. A primeira chegou muito reduzida à Red House e aí se deixou ficar. A segunda, destinada ao SS-2, alcançou Bacré, já muito reduzida, deixando a maior parte da gente ficar nas trincheiras a oeste de Harlow Castle. Apenas uma pequena força com o tenente Durão chegou à Red House, e assim todos os reforços se fundiam pelo caminho. A primeira companhia do 20, esquerda do SS-2, é atacada pelo inimigo às 8 am. Respondeu ao ataque até às 9 am, hora em que o inimigo penetra pelo flanco esquerdo do pelotão, tendo-se aproximado a coberto com o nevoeiro. Apenas 13 homens conseguiram retirar. A linha B deste setor
às 8 horas, estava assim guarnecida. Terceira Companhia do 20, reduzida a 30 homens, desde Fouquissar Road a Elgin Street. Segunda Companhia do 29 de Maslow a Fouquissar Road e de Elgin a Eritz. Primeira e quarta do 20, uns restos das companhias, junto à Maslow Street. Pelas 9 horas AM, a barragem, que até então incidira na linha B do setor, começa a levantar-se da esquerda para a direita e o inimigo aparece na linha B entre a Maslow e o Wangery. A guarnição da linha B do SS-1 retira através dos campos. O terceiro pelotão da primeira companhia enfia pela Maslow e Bacquerot até La Flingue, reunindo-se às forças inglesas junto a Elbury Road. Pelas 9h30, o comandante do SSI informa a brigada da aproximação do inimigo. Às 10 am, ainda se conserva no seu posto. Depois dessa hora, nada se sabe dele. No subsetor 2, o terceiro pelotão da segunda do 8 ocupa a linha Picantin, onde forma flanco defensivo às 7h30, resistindo ali ao ataque do inimigo, que, postado na linha B do setor inglês, à nossa esquerda, varria o terreno com metralhadoras e, esgotadas as munições, o pelotão retira sobre a Red House, aonde pelas 9 am chega também o comandante do terceiro pelotão da terceira do 3, que, mandado avançar às 6h30 para a esquerda do subsetor 2, não passou da segunda linha. O comandante do batalhão 29, Major Xavier da Costa, reunindo as praças que lhe vêm fugindo da frente, umas 50, entrega-as ao tenente Guimarães e manda-o guarnecer com elas uns drenos junto ao posto. Pelas 10 am, o inimigo aparece entre o nevoeiro, avançando de frente e da esquerda, e a pequena força retira às 10h35 na direção de Lavanty, arrastando consigo os restos da segunda Companhia do 8 que ali se achava, e prosseguem juntos até às trincheiras situadas entre Lavanty e Nouveau-Monde. O comandante do 29, esse cai gravemente ferido e é feito prisioneiro. O comandante do 3 mantém-se em Lavanty até às 11 am e o QG da primeira brigada em Lavanty é atingido pelo bombardeamento pelas 8 horas am. Pouco depois dessa hora chega ali a comunicação do 29 informando estar o 8 aniquilado, tendo o inimigo penetrado no setor pela esquerda, e a seguir recebe outra comunicação do 20 dizendo estar na linha B e ameaçado de ser envolvido pelo flanco esquerdo, que as metralhadoras inimigas batiam tempo a levar à retaguarda do batalhão. O comandante da brigada expediu então ordem à Infantaria 20 para retirar, ligado ao 29, para as trincheiras de Lavanty, e uma nota à brigada inglesa de Nouveau-Monde, expondo a situação e pedindo reforço. Às 11h30, o comando da brigada sai de Lavanty e vai instalar-se fora da povoação no campo. Os restos da guarnição retiram para as trincheiras a noroeste de Lavanty, no caminho de Bellecroix, e, esgotadas as munições, seguem para Lagorgue. Aqui há uma outra letra com, portanto, é a letra D, com parênteses, e o título é A Ação da Brigada de Reserva. E, portanto, vou passar a ler o que o general falou aqui nesta letra D, que se refere à ação da Brigada da Reserva. Portanto, vamos proceder à leitura para saber o que aconteceu com esta brigada, sendo o texto um pouquinho longo ainda, mas vamos entrar na leitura. Terceira Brigada de Infantaria. A Terceira Brigada de Infantaria saiu do setor de Neuve-Chapelle, que ocupava nas noites de 6 para 7 e 7 para 8. Na noite de 8 para 9, recebeu ordem para, na manhã de 9,
marchar para a área de reserva do 11º Corpo. Assim, a brigada não chegou, por falta de tempo, a fazer o reconhecimento sequer da Village Line e, portanto, não sabia como era indispensável a situação dos postos que devia ocupar. Preocupado com a ação desta brigada, que sempre a reputei de capital importância, pelo que já atrás a expus, era habitual que não só o comandante da brigada procedesse ao reconhecimento das posições, mas ainda que o mesmo fizesse os outros graduados e, algumas vezes, ordenei exercícios de ocupação dos postos ali, a fim de evitar confusões no momento em que a ocupação tivesse de se realizar. A brigada que esta substituíra tivera alguns desses exercícios e todos os graduados e praças conheciam bem os postos a ocupar e os caminhos a percorrer. Esta brigada, porém, não teve tempo para fazer o reconhecimento e, recebendo ordem em 8 para marchar em 9 para a área da reserva do 11º Corpo, estava preparada para executar este movimento. A brigada achava-se assim distribuída: Quartel-General e Infantaria 12, Lagorgue, Quartel-General e Infantaria 9, Rie-Bailleul, Quartel-General e Infantaria 14, Pont-Riquel e Quartel-General de Infantaria 15, Croix-Marmuse. Uma simples inspeção da carta do terreno mostra como era defeituoso o estacionamento desta brigada, muito excêntrico em relação à linha a ocupar. Este defeito procurara eu em tempos remediar, fazendo ocupar permanentemente os postos da Village Line, mas as acomodações para os homens eram tão deficientes para ali viverem permanentemente e os bombardeamentos sobre essa linha tão frequentes e dizimando tanta gente que me vi forçado a conservar a brigada fora dos postos, o que de resto era já o sistema adotado pelas guarnições inglesas, mantendo neles apenas uns núcleos para a sua conservação e os comandantes de companhia ficarem sabendo quais os postos que lhes competia guarnecer em caso de ataque. A distribuição das guarnições permanentes era Epinete, WSN, Chavat, Scott, Richburg, Rex, Bons, Angle e Grottel. Primeiro pelotão: Saint-Vaast, Croix, Barbie, Rue Dupet, Rouge-Croix, W-I-E, Loreto, Easton, 1, pelotão: Charterhouse, Pont-du-Homme, Eton, Harrow, Laflient, Esquin, 1, pelotão. As metralhadoras pesadas guarneciam estes postos pela seguinte forma: 4 GM, uma secção Esquin, uma secção Laflient; 3 GM, uma secção Pont-du-Homme, uma secção Charterhouse; 1 GM, uma secção Croix-Barbie, uma secção Rouge-Croix; 5 GM, uma secção Richburg, uma secção Chavat-Epinete. Em 8, preocupado sempre com a ocupação da Village Line, expedi ordem ao comandante da 3ª Brigada de Infantaria para, com a urgência possível, fazer reconhecer os postos e caminhos pelos oficiais. O comandante da brigada ainda transmitiu ordem aos batalhões, mas a ordem de prevenção para rendição na manhã de 9 fez cessar o reconhecimento para se preparar a rendição, e a brigada, ao iniciar-se o combate, não conhecia as posições. Logo que o bombardeamento inimigo pelas 5 AM significou mais alguma coisa que um harassing fire, fiz expedir à brigada de reserva ordem para ocupação de Village Line, ordem de que foi portador um dos meus ajudantes, que às 5h30 ou 5h45 a entrega ao comandante da brigada em Lagorgue. O comandante da brigada redigiu as ordens para a ocupação e determinou: Infantaria 15, expedida às 6 AM, setor 1, postos Epinete, EWN,
Chavat, Scott, Unterrichburg, Rex, Bons, Engel e Grotto. Reserva em La Couture. Infantaria 14, expedida às 6 am, setor 2, postos Croix Barbet, Rio du Puy, Rouge Croix, E&W, Arrow, Eaton, Charterhouse. Reserva em Bout de Villers. Infantaria 12, expedida às 6h15 am, setor 3, postos Pont-du-Homme, La Flink, Esquin, reserva em Le de Riomé. Infantaria 9, reserva da brigada em Rie-Bailleul. Estes batalhões recebem ordem entre as 6h10 e as 7 am. Na situação em que se encontravam, deviam estar em marcha entre as 6h30 e as 7h20. Não sucedeu assim. O comandante desta brigada, depois de expedir a ordem, não tornou a ter qualquer notícia dos batalhões. Infantaria 14 estacionavam em Croix-Marmeuse. Às 5h30 recebeu a ordem do comandante da brigada para avançar para os postos da Village Line. As companhias achavam-se dispersas por vários acantonamentos e este batalhão tanto tempo gastou a reunir que só às 8 horas se pôs em marcha. Considerando a intensidade do bombardeamento e as notícias que corriam, este batalhão, ao receber a ordem de marcha, deveria já estar formado e pronto a marchar. De Croix-Marmeuse a Richebourg, dentro da linha que ocupar, são uns 6 km, marchando com a velocidade que o caso exigia e tendo partido às 8 am, deveria chegar à linha às 9 ou 9h30, o mais tardar, isto é, muito a tempo de guarnecer e defender os postos onde o inimigo só chegou às 11 am. A primeira companhia, comandada pelo tenente Tribolet, que tinha de guarnecer L'Epinette, deviam chegar ao seguir por Zelobre, La Couture, Rio de Chavat, isto é, seguindo na direção SO. Dirigiu-se para sul, para Locon e daí para Amel, 4 km à retaguarda, e já na área da Divisão 55, onde reunida a soldados ingleses, se deixa ficar até amanhã de 11, falhando assim a sua missão, porque quando não pudessem atingir a sua posição, podiam ter-se estabelecido em Penin-Mariage. O comandante da terceira companhia adoece e esta companhia, menos um pelotão, une-se à primeira e com ela vai também para Amel. O pelotão da terceira desgarrado vai ter sob o comando do primeiro sargento Bugalho para um ponto entre Les Sobres e La Couture, onde se achava uma força do 13 e outra escocesa. A segunda companhia, Tenente Figueiredo, atinge o posto de Richebourg às 9h30, mas perdeu no caminho o seu terceiro pelotão, que devia ocupar Scott e Rex, e em vez disso foi parar a La Couture. A quarta companhia, Capitão Brito, que devia ocupar Rex, Hunter e Scott, Richebourg e Chavat, não as ocupa. Os primeiro e terceiro pelotões vão para Huy-Maison, onde chegam às 10h30 am e aí encontram a primeira companhia do 14 e forças inglesas. O segundo pelotão, com o capitão comandante da companhia, atingem a Rio de Chavat, mas retrocede para La Couture, onde ficam. Infantaria 14. Este batalhão devia guarnecer os seus postos às 8h30, pois saiu prontamente do seu acantonamento de Pont-Riquet às 7 am, sob o comando do seu bravo comandante-major Valde Andrade. Infelizmente, este oficial é gravemente ferido na marcha, cai e o seu substituto, por causa da barragem, retrocedeu e foi através dos campos para Huy-Maison e daí passou ainda para a retaguarda, ficando no posto guarnecido por ingleses, e às 16 retira ainda para La Fosse e daí ainda mais para a retaguarda. As primeira e segunda companhias, às 8 am, ocuparam os postos Eon e Charterhouse, onde estiveram até às 11h45 am, hora a que, sentindo logo o fogo vivo sobre a direita, retiraram. As primeira e terceira companhias às 7 am recebem ordem para ocupar Bout de Villers, só conseguem reunir 80 homens e dirigem-se
para Oxford Street. Infantaria 12 recebeu ordem para marchar às 6h15 am. Só se pôs em marcha às 8 am, isto é, uma hora depois do 14. O comandante deste batalhão, ao chegar à entrada de Lavassé, encontrou o Major Val do 5, que lhe disse não haver já tropas na frente. Retirou para Lagorgue. A primeira companhia ocupa Carter às 10, recebendo ordem para marchar às 7h30 am, onde estavam já forças inglesas, e pelas 12 am, passando soldados de Infantaria 5, dizendo o inimigo próximo, os soldados começam a fugir, e às 12 retira o resto para Lagorgue. A terceira companhia ocupa Pont-du-Homme às 10 am. Às 12, vendo avançar o inimigo, retira para trás de Boudeville e depois para La Fosse. A quarta companhia devia ocupar Les Drumets. Parte da companhia foi para Laventie, parte para a estrada de Lavassé, de onde retirou para Calonne às 13 horas. Infantaria 9 era a reserva da brigada. Recebeu ordem para formar às 8h45 am. Às 9 am, os comandantes de companhia informam o comandante de que o moral das tropas é mau. Caem algumas granadas perto, aparecem soldados de infantaria 2 e 10, descalços e em pânico, e parte do batalhão de banda. Às 11 am, aparecem praças do 5, dizendo os alemães muito próximos. O comandante reúne umas 100 praças fugidas de Laventie. Uma granada cai perto dos restos do batalhão, que dispersa. Com 100 homens, o comandante do batalhão vai para Le Marais e daí para Lestrame. Algumas praças da companhia reúnem-se nos escoceses em Lagorgue. Os homens, aliás, reúnem-se aos escoceses em Lagorgue. Os homens que retiraram das primeiras linhas vieram lançar a desmoralização nas forças da terceira B, ou da terceira batalhão de infantaria, a ponto de alguns que conseguiram ocupar postos retirarem ao cabo de pouco tempo. No Carter's Post juntaram-se elementos do 5, do 11, do 12 e 5 ciclistas ingleses. Logo que as metralhadoras inimigas se aproximaram, o posto foi evacuado, retirando os soldados sobre Ester. De Ria-Bailleul, pelas 10h30 am, o capitão Dowan se retira para Pont-Riquet com uma companhia e meia do 9 e ali encontram uma posição inglesa, mas pouco se demoram, retirando para Lestrame. Infantaria 14 estabelece-se nos postos Eton e Chartres. O primeiro é evocado pouco depois. O de Chartres aguenta-se mais algum tempo e as guarnições retiram para Clifton, onde estavam umas metralhadoras inglesas. Retiram todos dali para Le Marais e depois para Calonne. Em Le Marais estava parte da terceira companhia de Infantaria 12, com uma fração inglesa, e ali se aguentam até às 16h30. Em Louis-Maison reuniram-se soldados do primeiro pelotão de Infantaria 14 e 2 pelotões do 15, com um importante grupo inglês. Às 14 horas foram atacados. Às 16, as guarnições retiraram para La Fosse. Na manhã de 10 tiveram de retirar a Richebourg-Post. Chegam 2 pelotões do 15. Atacados às 10h30 am, retiraram pelas 12 am. Em La Couture ficou Infantaria 13, que desempenhou o seu papel de reserva do setor por lhe não chegar a ordem para reforçar a frente. Ocupam La Couture e Sénécal Farm. Às 9h30 am tivemos as primeiras notícias do ataque por praças do 10 e do 17 fugidos da frente. O comandante do batalhão lança para a frente as suas 3 primeiras companhias e deixa a quarta em La Couture como reserva. No reduto estava já um pequeno núcleo de ingleses ciclistas com um major e algumas praças do 15.
O comandante do batalhão manda ordem à 3, ou à terceira companhia, para guarnecer o reduto de La Couture. Ora, o 13, como reserva do setor Ferme-du-Bois, devia ter ido para a frente da quinta line, a reforçar os batalhões da primeira linha. Enfim, o 13 e o 15 concentram-se em La Couture pelas 10h30 am. Pelas 12h30 o inimigo apareceu e trocam-se os primeiros tiros, mas são apenas patrulhas alemãs, pois o grosso das forças, torneando o posto, dirigia-se para a Ribeira Laue. Como o reduto tivesse grande desenvolvimento para a guarnição, o comandante-major Raul Pérez faz recolher tudo ao blockhouse. No reduto, ao cair da noite, havia a guarnição inglesa, 30 praças de infantaria 15, 46 praças de infantaria 13, a grande maioria escoara-se para a retaguarda. Às 4 da manhã de 10, o inimigo recomeça o bombardeamento e o ataque de infantaria. Pelas 11h45, esgotadas as munições, os 3 comandantes resolvem render-se. Quando as tropas saíram do reduto, os alemães fizeram fogo sobre eles. Ficam prisioneiros 4 oficiais e 70 praças inglesas e 12 oficiais e 156 praças portuguesas. Mortos tivemos 18. O episódio da defesa de La Couture fica entre as páginas brilhantes desta batalha. Na Lane, praças do 13 e 15 juntam-se aos ingleses, batendo-se até ao dia 13. Pelo meio-dia de 9, o comandante da 3ª Brigada de Infantaria foi a Lestrame conferenciar comigo e soube que o QG ia deslocar-se para Calonne. A 3ª BI devia, porém, procurar sustentar-se na Village Line o mais tempo que pudesse. O comandante da brigada expediu essa ordem aos batalhões, indicando a retirada para a linha do corpo quando se não pudessem sustentar. Nenhum dos batalhões recebeu esta ordem. A 3ª Brigada teve mortos 4 sargentos e 19 soldados. Feridos 4 oficiais, 1 sargento e 50 soldados. Desaparecidos 14 oficiais, 19 sargentos e 312 soldados. E este é o fim do capítulo que o general escreveu sobre a Batalha do Lys, que, como vemos, foi sucintamente descrita, demasiado analiticamente, digo eu. Portanto, deu-nos uma clarividência muito maior do que até agora tínhamos tido dos outros textos. Apesar de que o do general Ferreira Martins também é bastante importante e está escrito de uma maneira muito, portanto, longa. E, de qualquer modo, todos os textos de todos os autores, que foram 8, foram escritos de uma maneira super elegante, nobre e tecnicamente correta. E, portanto, terminamos aqui a leitura com esta do nosso general Gomes da Costa, a leitura sobre a Batalha do Lys, relativa aos capítulos que dela tratavam e que foram unicamente estes 8 escritores portugueses que o fizeram. Portanto, esperemos que amanhã, o dia de hoje, prepare o dia da manhã, quero dizer, e que o dia da manhã seja pleno de interesse para todo o público português. E muito obrigada por me terem escutado e ficam com bastantes elementos sobre a Batalha de Lys, que eu acho que é um prodígio rever e reler e reouvir, quando é em texto reler, quando é, portanto, no YouTube, reouvir estas versões sobre a Batalha do Lys dos 8 escritores que eu escolhi para vos dar a conhecer melhor este complexo tema
que é bastante complexo mesmo, de uma grande complexidade e que levantou tanta celeuma na metrópole quando os nossos soldados estavam, portanto, a sofrer depois da batalha ter ocorrido. Por hoje despeço-me, muito obrigada e até uma próxima live. Tudo a correr bem e até amanhã.